Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiopod. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na fisioterapia, que inclusive muitos de nós formamos querendo seguir essa área por um amor, por um afeto, ou até mesmo por uma questão familiar também. Nós vamos falar sobre empreendedorismo na saúde do idoso. Tá animada, Natália? Eu sou suspeita pra falar, porque realmente a gente já sai da faculdade, os pacientes que a gente ama atender geralmente são idosos, então é muito gostoso falar sobre esse público, ainda mais com alguém que tem uma certa experiência, hein? Certo, tá sendo uma besta, Natália. É uma convidada, assim, que tem know-how pra falar do assunto. Ela vive essa realidade, ela empreende nesse mundo e ela tem uma elegância, Natália. Ai, menino, nem me fala, tá? A gente tava combinando, né? O que a gente vai usar com essa pessoa. A gente combinou, é verdade. A gente não combinou tom, então foi por acaso. A gente combinou, vamos estar à altura. Quem que é essa convidada? E a gente... Vou apresentar em breve. E a gente vai unir aqui, eu acho que dois assuntos muito ricos, né, Alan? Que é falar sobre saúde do idoso e falar sobre empreendedorismo, Exatamente. que é o que a gente ama falar. E ela vai contar muita coisa, né? Vai ter bastidores. Valorização, Sim. né? O que tem em alta no momento nessa área, né? Eu tô animada. Eu também tô animada. Mas antes de apresentar a nossa convidada, fica aí no suspense de quem é. Eu quero agradecer mais uma vez o nosso patrocinador oficial. Olha aqui essa caneca, Gente, que temos que linda, bater toda dos vez. sistemas Trim, Enfísio. E eu sempre vou repetir essa frase. Não é sorte, é trabalho, é dedicação, é propósito. E é exatamente nisso que o Sistemas Enfísio te auxilia. Para você que ainda não conhece, o Sistemas Enfísio é um sistema de organização que inclui agenda, prontuário, aplicativo próprio e várias outras funções para otimizar o seu tempo dentro da sua clínica, do seu consultório, do seu estúdio de pilates ou até no domiciliar também. Exatamente. Então, se você quer conhecer melhor, eu tenho uma notícia muito especial. Você, ouvinte do Fisiopod, garante 15% de desconto. Além de 14 dias para testar gratuitamente a plataforma. Então, acesse o QR Code que está aparecendo aí e aproveita, porque nós usamos Enfísio e recomendamos muito. Inclusive, vai contar, né? Claro, Pode. Nossa convidada já chegou falando que também é Zenfísio. Então pronto, credibilidade já temos aqui, né? Não tem nem o que discutir. Então, aponta aí o celular e aproveita. Mas vamos lá apresentar. Tô até nervosa para ler esse currículo aqui, né? Deixa eu ficar na postura. Então, vamos lá. Ela é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também é especialista em fisioterapia em gerontologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia, sócia proprietária da Vitalidade, Serviços em Saúde do Idoso Domiciliar, docente na pós-graduação da UFMG, das Ciências Médicas e da Interfísio do Rio de Janeiro. Dito tudo isso, seja muito bem-vinda, Cíntia Freire. Cíntia, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua presença, né? O aceite ao nosso convite, né? Sabemos da sua rotina, da sua correria na vida empreendedora, né? Então, ter você aqui pra gente é muito gratificante, porque é um tema que nós amamos e nós admiramos muito a sua pessoa e o seu trabalho, viu? Seja bem-vinda. Eu derreti, né? Eu que me sinto muito honrada de dividir esse espaço com pessoas que eu também admiro muito. Obrigada. Então, eu espero poder contribuir, né, para os fisioterapeutas que nos assistem, tanto do ponto de vista teórico como prático também. O que funciona, o que não funciona. Exatamente. Então, bora lá conversar. Que ótimo, eu já tô animado. E pra gente começar, Cíntia, eu gostaria de saber um pouquinho de você, né? Nós temos um quadro aqui, né, Sim. Natália? Que é, apresentamos seu currículo, né? A sua imagem profissional já foi muito bem falada. Mas eu gostaria de saber quem é a Cíntia Freire por trás de todo esse currículo. Como que você chegou na fisioterapia, pra gente começar esse assunto? Eu cheguei na fisioterapia porque eu amo cuidar de pessoas. Eu lembro quando eu estava no cursinho, e eu fiz um cursinho que era o pré-vestibular para medicina na época, e eu vi a galera surtando com a medicina. Eu falei, o quê? Eu não vou fazer medicina? Não, deixa eu caçar outro rumo. E aí eu fui fazer um estudo mesmo de todas as profissões que tinham o cuidado com a outra pessoa. E aí fui por eliminação. Eu não quero ver dente, eu não quero ver sangue. E aí fui experimentando visitar serviços. E quando eu vi, a fisioterapia bateu no meu coração de imediato. E por isso eu falei, então é esse o lugar que eu preciso estar. E eu não me arrependo em momento nenhum, porque eu amo cuidado com as mãos. E ajudar o outro é algo que me traz muito propósito.
Muito bonito, né, Natália? Abre Acho os que vai de olhos, encontro né? muito com o que Sim. nós também fomos levar da profissão, Sim. né? E essa conexão aí com a saúde do idoso, quando que ela surgiu, quando que ela chegou na sua vida? E conta pra gente aí o passo a passo de como foi a sua inserção e até o momento atual. Eu digo que eu não escolhi o envelhecimento me escolheu. Porque eu lembro no terceiro período da faculdade já, eu precisava de dinheiro, gente. E lá tinha, na UFMG, um dos projetos de extensão era uma bolsa no estudo de fragilidade, que era a Rede Fibra na época. E eles davam uma bolsa e eu precisava de dinheiro. Eu falei, deixa eu caçar alguma coisa para eu ter, porque o horário da UFMG era integral. E aí eu comecei por necessidade e fui me apaixonando, porque era um grande banco de dados, onde era feito visitas domiciliares à pessoa idosa, e eu fui entendendo desde o terceiro período, e eu não tinha nem maturidade para saber o que era fisioterapia ainda. Sim, muito né? recente, E isso, né? e eu fui aprendendo desde o terceiro período o que eram os testes padronizados, então fui exposta a esse público muito precoce. Ao passar do tempo, eu fui me apaixonando. E aí, depois que eu me formei, eu fiz TCC, pós, tudo nessa área por já ter me encantado. E um grande marco foi depois o adoecimento da minha avó. E aí, dentro daquela formação, eu pude ver na prática o que é assistência ao idoso na realidade. E ali eu vi que tinha uma lacuna muito grande do nosso sistema de saúde em relação ao que era oferecido ao idoso. E juntava um misto de necessidade com revolta, porque eu via que as pessoas não estavam preparadas para lidar com o envelhecimento, com a demanda que é muito específica. E aquilo realmente me moveu a algo muito mais profundo. Que eu falei assim, olha, se existe uma lacuna e se existe a minha visão, deixa eu pegar isso para fazer de uma outra forma, reestruturar o serviço que é oferecido hoje. Então, a decisão foi um misto de oportunidade com um toque do coração e depois querer entregar algo diferente e melhor para a sociedade do que era feito. Empreendedora, né? E daí eu já quero até puxar esse gancho, porque a gente conversou algumas vezes já sobre a trajetória no empreendedorismo. E é muito, até assim, inspirador para mim, enquanto mulher, ver mulheres empreendendo e assumindo essas posições. Em uma profissão dominada por mulheres, eu acho que ainda falta muito isso, né? E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre como foi a decisão de empreender, como foi construir a sua trajetória dentro do empreendedorismo e unindo aí junto com a sua área de atuação. O empreendedorismo nasceu dentro de mim. Eu nunca trabalhei com carteira assinada desde que me formei. Na verdade, também foi um misto de oportunidade, porque quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu fiz a pós e logo entrou o mestrado, que era incompatível com qualquer agenda. Porque eu tinha que estar na UFMG integralmente para fazer follow-up, para fazer pesquisa, para fazer coleta de dados. E aí, ali já surgiu a minha agenda como autônoma, que era a única forma que eu conseguia de conciliar o mestrado. Quando eu comecei a atender domiciliar, era como se abrisse um portal de oportunidades, porque em um mês a minha agenda estava lotada. Em um mês. E aí eu vi que havia uma demanda grande e que eu precisava entender como lidar com essa demanda. Tanto que foi a minha primeira exaustão que eu vivi, porque eu coletava dados, trabalhava, à noite eu atendia domiciliar até a hora que podia e de madrugada eu escrevia o meu mestrado. E eu falei assim, gente, isso é loucura. Eu tive que dar um passo para trás, dispensar alguns pacientes, organizar de novo a minha agenda. E ali foi nascendo um desejo de expandir, de ampliar. Então, essa vontade, ela sempre existiu. Faltava coragem. Eu precisei cursar mais 10 anos depois que eu me formei para começar a ter a coragem de fazer diferente. Então, demorou um pouquinho. Mas aquela vontade, aquele desejo, aquela intuição de que era o meu caminho, ali sempre existiu. Talvez por ser filha de uma mulher também forte e empreendedora, isso veio do berço e foi crescendo naturalmente na minha prática clínica. E você bem contou aí que você demorou um tempo, né? 10 anos, é um tempo considerável. Para, de fato, ter essa iniciativa, apesar de você já ter identificado que, né, gostaria de alcançar esse objetivo. Durante esse processo, você consegue listar, assim, quais foram os seus maiores desafios, que talvez tenham te impedido de começar, eu vou começar agora, porque talvez eu consiga agora. Além de, claro, a rotina que você estava ali naquele momento.
Vários medos, verdades previamente estabelecidas, como, por exemplo, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho expertise, capacidade mesmo de gerir uma empresa? Será que eu tenho conhecimento? E, de fato, não tinha. E foi nesse tempo que eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver outras habilidades, outras capacitações que eram além da técnica da fisioterapia, do cuidado do idoso e até mesmo do ambiente domiciliar. Eu precisava entender e aprender como ser empresária, como gerir um negócio. E isso vai muito além do que a gente aprende na faculdade. A verdade é que a faculdade nem serve para isso, de fato. Sim. Hoje, alguns formatos e modelos estão trazendo essas formações desde graduação, mas na minha época não existiu. Você era formado para atuar na clínica, ou no hospital, ou numa clínica, ou no domiciliar como autônomo. Mas a gente não fazia a menor ideia de como fazer disso um negócio. Sim, fazer acontecer, né? Exato. Então, vários medos me rondavam. Será que eu vou conseguir treinar pessoas? Eu não entendia absolutamente de financeiro. Eu não sabia nem por onde começar. Por onde começar? O que eu procuro? É uma contabilidade? Como que eu vou fazer um planejamento para poder treinar pessoas? E se os fisioterapeutas roubarem meus pacientes? Né? Porque eu conquistei, a custa suando, porque a gente sabe que não é fácil, Sim, né? muito. Construir um nome, construir uma autoridade, construir uma cartela de cliente que confia em você e que te indica, isso envolve tempo e envolve experiência, né? Tudo que você vai construindo ao longo do tempo. Então, o medo de que a pessoa entraria na minha empresa, aprenderia tudo e depois sairia com todos os clientes conquistados. Eu tinha muito medo de não conseguir sustentar a empresa por mais tempo. Então, vários medos me rondavam, né? Desde como fazer uma empresa, como construir uma empresa, como implementar isso e como fazer ela ser a longo prazo, que é sustentável, né? Com uma equipe boa, escalar o produto, vender e aí várias outras habilidades que eu fui entendendo ao longo desse tempo. Muita coisa para aprender, né, Cíntia? Sim. E que bom, né, que você teve essa inteligência de entender que um dos motivos que te travavam era a falta de conhecimento e você foi em busca, né? Sim. A gente, como você bem citou, não é um conhecimento que é ensinado na faculdade. Eu até costumo deixar claro, assim, em palestras, que a faculdade, de fato, não se propôs a nos ensinar isso. Mas é um conhecimento tão importante quanto a técnica, né? Que a técnica, a gente tá ali, a gente estuda, mas os outros conhecimentos a gente precisa buscar. Que bom que você buscou, né? E conseguiu construir essa carreira profissional maravilhosa que você tem. Não é uma clínica, né? É uma empresa que você tem de atendimento domiciliar. Mas eu queria... E coragem também, Coragem. tá? Coragem, porque É um dos principais, né? riscos sempre existirão. Sim. A verdade é que você não tem certeza de quase nada. Você vai se estruturar, se capacitar. Mas existe o passo da coragem, acreditar que vai dar certo. Exato. É o terceiro item, né? Agora eu tenho uma dúvida. Dúvida não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário atual. Que a gente sabe que uma parcela muito grande, né, da nossa classe, enquanto fisioterapeutas, assim, trabalham com idosos. Mas eu queria saber de você, assim, como que tá esse cenário, assim, hoje para a profissão, né? E quais são as perspectivas de futuro para essa área? São as melhores possíveis. As pessoas vão envelhecer. Na verdade, bom, né? não é só o que eu penso, né? A gente Sim. hoje tem dados do IBGE que sustentam a hipótese, ou a realidade, falando melhor, de que nós estamos de frente com uma população que está envelhecendo e que já está envelhecida. A perspectiva é que hoje a gente tem 32 milhões de idosos e que em 2050 essa população vai dobrar. E aí eu te pergunto, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar da gente? Que a gente também está envelhecendo, Claro, né? né? É a única certeza da vida, né? Exatamente. Então, obviamente, eu me deparei com esse mercado ao longo da caminhada. Eu não escolhi por causa disso, mas eu entendi que era uma demanda que precisava e que merecia uma capacitação específica. E aí, nesse encontro, eu pensei, gente, é uma grande oportunidade de negócio. Claro. Como é que eu vou fazer esse negócio dar certo? Quais são os modelos que existem? Eu comecei a estudar, né? Entender melhor. Quais são os modelos que tem hoje, os modelos de negócios que tem, que são exclusivos à pessoa idosa, são pouquíssimos. Hoje está começando a crescer o número de centros-dias, temos algumas escolas de estimulação cognitiva, mas em Belo Horizonte nós temos 2 clínicas que são especializadas no envelhecimento. 2. Somente. Somente. E aí eu te pergunto,
se existe uma demanda emergente, crescente, com necessidade de um serviço, por que a gente ainda não acordou para isso? Né? Então, ela realmente existe e ela é emergente. E aí, uma questão que eu sempre digo é o seguinte, existe uma crença de que qualquer profissional da fisioterapia está pronto para atender o idoso. Ah, não, o idoso é só um adulto, porém velho. E essa é uma mentira. Muito, né? Porque esse público, ele exige cuidados específicos, um olhar específico, especializado, porque ele envolve condições clínicas, disfunções específicas, que só é capaz de enxergar de uma forma integral quem realmente se aprofundou no assunto. E aí a gente tira, na verdade, não é uma incapacidade das outras áreas de atender, mas é um olhar específico. E quando você se aprofunda, você consegue ser mais resolutivo, entregar uma satisfação muito melhor para o paciente, que é a pessoa idosa. Você falou um ponto que eu acho bem interessante, que eu acho que vai de encontro com a realidade de muitas pessoas que se formam hoje em dia, né? Formei, vou pro domiciliar, vou atender idoso. E não estão preparadas, né, Cíntia? Porque como você bem citou, existe uma particularidade infinita, né, de questões clínicas, né, e inerentes à população idosa que precisam ser estudadas, né? Só que existe uma crença, né? Formei, tô apto a atender. E você lida com esse tipo de perfil de profissional mesmo lá na Vitalidade? A minha equipe é feita apenas de especialistas, justamente porque a minha empresa, a Vitalidade, ela é uma empresa de cuidados especializados no atendimento à pessoa idosa. Então, na minha empresa só faz parte especialista. E além de ser especialista, eu treino todas as pessoas por uma metodologia para que a gente possa, de fato, entregar cuidado, assistência, carinho, eficiência, unidos num só serviço, ou seja, é como se a gente pudesse unir todas as necessidades do atendimento com qualidade e resolutividade. Então, eu tenho esse cuidado, né, de oferecer o que eu realmente acredito, que é entregar um serviço de fato especializado. Ótimo. E a importância dessa busca também de atualização por parte do profissional, né? Sim. Porque às vezes a gente se depara com isso, mas a gente esquece talvez um dos principais pontos, que é de fato ter essa bagagem específica para esse tipo de atendimento. É o que a gente conversa sempre, não me coloca para atender um paciente de traumatortopedia ou de esportiva, porque de fato a gente não tem esse conhecimento, e quanto mais a gente se especializa, estuda como você construiu aí sua trajetória, mais valor a gente agrega a esse atendimento e mais resultado a gente traz para esse paciente, né? Exatamente. E isso diz muito também sobre a profissão, porque a gente cai, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco, que eu quero ouvir muito a sua opinião sobre isso, a gente cai no buraco da desvalorização e às vezes a gente esquece desse ponto principal, que é nós nos valorizarmos enquanto profissional. E uma maneira de fazer isso é buscando o conhecimento necessário, né, para isso. Mas antes de falar de valorização, eu queria que você falasse, você tocou no ponto muito específico, que é em relação às demandas do público idoso. Eu queria que você trouxesse um pouco mais, até para quem está nos acompanhando, sobre quais são, de fato, essas demandas do público idoso e como a fisioterapia pode abordar ali da melhor forma. Uhum. A gente ainda vive um sistema muito reativo, médico-centrado e baseado em patologias. Então, se eu puder falar quais são as condições clínicas mais comuns que são encaminhadas, então a gente tem quedas, sarcopenia, a própria fragilização, que é decorrente de uma pós-hospitalização, o idoso fica enfraquecido globalmente, confuso, as demandas de pós-operatórios, como artroplastias de quadril, de joelho, dentre outras, os AVCs, que é uma condição mais neurológica, Parkinson, as demandas respiratórias, que também são em decorrências de pós-hospitalização, DPOC, pneumonias. Mas eu vou muito mais do que as condições clínicas, que é olhar esse idoso de uma forma integral, global, que vai muito além das condições patológicas, né? É entender o ambiente, é entender as demandas cognitivas, é entender qual é o risco desse paciente de morte, de quedas, de hospitalização. Então, hoje a gente tem uma conscientização e uma demanda, um espaço para que a gente possa atuar no preventivo
também, e não apenas com as condições clínicas pregressas. E aí, por isso que eu disse da importância da especialização. Essas triagens, rastreios do atendimento são baseadas em instrumentos que são especializados e padronizados para essa faixa etária. Isso a gente só é capaz de entender, dominar e aplicar quando a gente tem o conhecimento. Sim. Então, trazer esse olhar integral que envolve não só as disfunções estruturais, mas também quais são os impactos nas atividades do dia a dia, quais são os impactos sociais que ele vive a partir daquela disfunção, daquela queixa. E tudo isso envolve esse olhar integral e, além desse olhar integral, integrando o ambiente com a família e a pessoa idosa. Então, a gente tem esses pilares. E aí, a gente também deve entrar nesse serviço específico, que é o atendimento domiciliar. Ele favorece muito esse olhar integral mais profundo. Sim. Porque você está, de fato, no ambiente em que essa pessoa vive, né? Sim. Exatamente. E você falou sobre atendimento domiciliar, Cíntia, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao crescimento do atendimento domiciliar. Como que você avalia, o que você acha, assim, que contribuiu para esse fator? E acho que você pode até pegar um gancho e falar um pouquinho pra gente sobre a vitalidade. Eu acho, assim, um serviço incrível. Gostaria que você compartilhasse com a gente. Claro. O serviço domiciliar, o atendimento domiciliar, a fisioterapia domiciliar, ela já é uma prática antiga. Mas acredito que a pandemia, ela foi um marco muito grande de uma demanda que existia pela fragilização que houve dessa faixa etária, onde os idosos não poderiam, de qualquer hipótese alguma, sair de casa, e aí eles começaram a adoecer, eles começaram a enfraquecer. E aí eram duas opções: ou ia para o hospital, que era pavoroso, ou chamava um profissional em casa. Então, a demanda do atendimento domiciliar, ela foi escancarada com a pandemia. E foi justamente onde apareceu a ideia de crescer o meu serviço e de transformar o atendimento domiciliar, que eu praticava já há 10 anos, num negócio. Eu digo que eu fiz do limão uma limonada. E como eu já também atuava na área de ensino, com os meus cursos e capacitação, eu convidei esses meus alunos que eu percebia que tinham valores próximos do meu, capacidade próximas da minha, e convidei essas pessoas para poder atender comigo, sendo o braço do meu negócio. Então, treinei essas pessoas e foi aí que começou a Vitalidade. Começou inicialmente como apenas um piloto, de 2, 3 meses, eu fui entender se colava. Será que vai dar certo? Deixa eu, no medo ainda, né? Deixa eu entender se isso funciona de fato. E depois de 3 meses, que foi um sucesso, eu falei assim, bom, eu consigo aumentar essa equipe, eu consigo aumentar o time. E aí, de forma conjunta, comecei a estudar para estruturar melhor cada vez mais a Vitalidade. Mas antes de tudo, a Vitalidade nasceu de um propósito muito grande de expandir a assistência à pessoa idosa com qualidade, de acordo com a experiência que eu tive lá com a minha avó, que eu contei. E eu entendi o seguinte: o que é o mínimo ou o que é o melhor que eu posso oferecer para integrar isso no meu serviço? Então, a humanização, esse olhar integral, uma assistência de qualidade, que é desde o contato no telefone até a hora que o fisioterapeuta sai, até a hora que ele volta para casa, como que eu vou fazer esse idoso e essa família se sentir acolhida, entendida, ajudada, de mãos dadas, para ele entender que realmente a Vitalidade entrega um serviço diferenciado, de valor agregado. Então, e o segundo ponto é que eu entendi ali, também nasceu um segundo propósito: eu queria ajudar outros profissionais a crescerem também. Então, eu percebi, nossa, esse conhecimento todo que eu tenho, eu quero multiplicar. E a forma de eu ajudar esses profissionais era capacitando eles e convidando para trilhar essa caminhada junto comigo. Então, são esses 2 propósitos que a Vitalidade tem. Perfeito, E né? eu tenho uma pergunta polêmica. Eu também tenho. É muito legal e inspirador, de fato, ouvir a trajetória, o objetivo, né, por trás de todo o projeto. Mas você tocou num ponto bem específico, que é o ponto de compartilhar conhecimento, né? De ter aí como propósito alavancar outros profissionais. Isso é muito honroso da nossa parte enquanto fisioterapeuta, né? Porque a gente pensa de fato na classe. Mas, saindo um pouco disso, você acredita que existam, né, profissionais despreparados para atender idosos? Ou se
em contramão, existem, de fato, os bons profissionais que podem aí suprir essa demanda toda que a gente veio comentando até agora? Tem de tudo. Como Onde tem todas as pessoas, áreas, né? como todas as áreas, né? A capacitação técnica é o pré-requisito. É o mínimo, É o né? mínimo. Gente? É o mínimo. É o mínimo. Você precisa entender o que você está fazendo, mesmo porque quando você está de frente para o seu cliente, ele precisa saber que você é capaz de ajudar ele. E é só dessa forma que você vai conseguir criar uma aliança terapêutica eficiente, boa o suficiente para ele te contratar. Porque se você não consegue, não convence ele, não mostra de forma clara para ele que você é a melhor pessoa para ajudá-lo, possivelmente ele vai procurar um outro profissional. Possivelmente. Então, partindo do pressuposto que existe a capacitação técnica, a gente vai para um outro pilar, que é você saber comunicar isso para outras pessoas. Então, não adianta você só estudar, só investir em conhecimento técnico, não entenda mal, é pré-requisito. Então, não existe uma hierarquia de valor entre a capacidade técnica e a capacidade de comunicação, entre outras habilidades, mas caminham juntas. Sim. Então, infelizmente, existem profissionais que não estão dedicados a entregar o melhor, que acabam entrando na rotina, que acabam entrando numa mesmice, não procura por atualizações, não procura por, de fato, se interessar pelo paciente para entender o que ele realmente precisa, acaba assumindo protocolos, né, modalidades que já existem, elas existem. E também existe tipos de serviços, e não só profissionais, sabe? Tipos de serviços de massa que não dão conta de entregar qualidade simplesmente porque tem um número tão grande de pacientes para atender por hora que é inviável, impraticável de você, de fato, entregar uma qualidade que, no meu entendimento, ela vem com a individualização, com a personalização, com uma escuta atenta, ativa, presente. Isso é possível no 1 a 1. É impossível você conseguir dividir a sua atenção com 10 pessoas e entregar qualidade para essas pessoas. Então, tem diferentes perspectivas. Esse serviço não entregue ou ruim, vamos dizer assim. Que eu acho que passa por 2 cenários, né? Tem coisas que são inerentes à competência do profissional, mas tem coisa que o próprio ambiente que ele trabalha acaba limitando, né? Esse crescimento, essa entrega de qualidade, né? Pegando um gancho na pergunta da Natália, Cíntia, eu quero te perguntar agora, enquanto empreendedora, nessa sua vida empreendedora, principalmente no que se refere à vitalidade, quais são os seus maiores desafios, assim, de empreender mesmo? Você citou 2 aqui que me chamam a atenção, que uma delas é a capacitação profissional. Conversando com vários amigos meus que têm clínica, que têm equipe também, eles vêm queixar as coisas. A primeira coisa que eu pergunto, você capacita a sua equipe? E a resposta é não. Aí eu já vejo ali um grande problema, né? E eu já vi que você faz, eu queria entender também. E o segundo problema, uma questão que você levantou, que lá no início você tinha esse medo de, será que o profissional ele vai vir aqui, vai aprender e vai levar meus pacientes? Então, quero que você me responda aí, baseado nos quais são os principais desafios enquanto empreendedor e como que você lida com essas questões. Acho interessante. Polêmica. Menino, eu gostei dessa, viu? Porque ele juntou todas as perguntas numa só, né? Vamos lá. Essa vai render. Qualquer coisa eu vou te ajudando aqui nas perguntas. Então, os principais desafios, de fato, é você unir todas as habilidades que você precisa para empreender, que não são poucas. Sim. Então, você precisa, né, como a gente está falando aqui, da competência técnica. Em segundo lugar, você precisa estruturar o seu serviço, desde o planejamento à execução. E isso envolve entender de modelo de negócio, fazer um planejamento adequado para você conseguir entregar um serviço sustentável e replicável ao longo do tempo. Envolve você entender de gestão de pessoas. Treinamento é uma delas, acompanhamento desses profissionais, entender que você precisa de parâmetros de acompanhamento, treinamento constante e entender do seu, eu falo que a equipe é o diamante da empresa. Sim. Então, se você, enquanto gestor, empreendedor, não se preocupa em treinar, acompanhar e entender de quais são esses parâmetros, você simplesmente não tem uma empresa alinhada ao seu propósito de valor de entrega. E, além disso, todas as outras áreas, né? Então, tem a gestão de finanças, tem a gestão de processos, então, tem a experiência do cliente de uma ponta a outra. Então, quando a gente fala processos, fica um pouco subjetivo para quem
não Não é da área, conhece, né? não é da área, mas só citando para o pessoal entender o que seria isso. Vamos exemplificar o processo assistencial. Então, qual é o método que você usa quando o cliente liga para você? Como é que você vai apresentar o seu serviço? Como você vai entender? Então, você abre uma escuta ativa, primeiro entende a dor, a queixa, a necessidade desse seu cliente, para assim depois conseguir apresentar algo que de fato resolva a dor dele e não técnica. Você simplesmente quer genuinamente cuidar dessa pessoa, junto com ela encontrar um caminho de autonomia, de independência, de prevenção, e aí sim falar do preço. E aí entendendo que existe um processo, um passo a passo, e não só nesse processo inicial que o paciente entra em contato, mas até agendamento, acompanhamento desse fisioterapeuta no domicílio e depois o pós-venda. Então existe um processo que precisa ser padronizado para ele ser replicável, para você gerar índices. Será que isso aqui funciona? Por que não funciona? Onde é a lacuna? Então, construir processos exige trabalho, dedicação e sentar e entender do seu modelo para saber qual é a melhor forma de entregar esse serviço, esse valor para o seu cliente. Perfeito, respondeu bem a primeira parte, né? Vamos pra segunda, que eu tô curiosa pra segunda. Falamos sobre os problemas que você levantou, né? Tanto na capacitação, esse medo que você tinha no início, né? Do profissional vir, aprender e sair, né? Com a intenção de levar os pacientes. Como que você se resguarda disso? Acho que seria a melhor resposta, Sim. né? Esse medo, ele era presente no início. E aí eu entendi que as pessoas são livres. Que elas podem vir e ficar e ir quando quiserem. Mesmo porque o meu modelo de negócio, ele é 100% autônomo para autônomo. Então, eu não trabalho com CLT, por exemplo, que gera vínculo empregatício. Então, eu entendi que eu precisava encontrar estratégias para que as pessoas tivessem o desejo de permanecer comigo. Então, para isso, eu construí um modelo de treinamento e de acompanhamento e de capacitação. Então, hoje, a gente não tem só o treinamento, que é um modelo que a gente segue da avaliação dos valores, da retenção do cliente, do acompanhamento desses clientes com a família, como também, mensalmente, nós nos encontramos para fazer algum tipo, ou um caso clínico, ou uma nova capacitação. E o meu acompanhamento para eles, eu acredito que é o que mais faz com que esses fisioterapeutas queiram caminhar comigo. E aí, tem um desejo genuíno da minha parte, é como eu ajudo essa pessoa a crescer profissionalmente. Então, eu entendo o que cada fisioterapeuta precisa. Alguns desejam autoridade, aparecer. Então, se chega algum convite de palestra, eu pergunto se você não quer fazer, se você não quer dividir, ou às vezes minha agenda está cheia, para a pessoa que quer visibilidade. Para a pessoa que quer conhecimento técnico, eu procuro cursos e oportunidades de cursos, de simpósios, de congresso, ou seja, eu também entendo a demanda de cada membro da equipe para eu entender o que é valor para essa pessoa. E o que faz ela ficar comigo é o que é valor para ela. Então, esse cuidado no gerenciamento da equipe para entender também como eu posso te ajudar a conquistar os seus objetivos. Então, tem uma pessoa que vai querer comprar um carro, vai ter outra pessoa que vai querer uma agenda estável, porque ela tem um filho e ela quer a estabilidade. Então, cada pessoa tem também o seu objetivo pessoal. E eu acredito que a empresa tem que caminhar junto o profissional e o pessoal ao mesmo tempo. Isso faz as pessoas ficarem. E isso é liderança, né? Sim, é diferença de chefe, né? É Eu gosto muito desse ponto, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a experiência do paciente e se esquece da experiência do profissional, né? E se eu não tenho um profissional, dificilmente talvez o meu paciente vai estar sendo satisfeito. E vai ficar satisfeito com o atendimento daquele profissional, né? Isso porque eu não falei da valorização também Então fala. do profissional financeiramente. Sim, Era um importante. tópico, inclusive. A gente pode adiantar aqui, somos Podemos, livres. vamos. Porque não adianta, né? A pessoa... Amor não paga boleto, né? Exatamente. Então, eu lembro que eu falava de valorização profissional no primeiro ano de formada. Porque é uma verdade que eu acredito. A gente pode ser muito bem sucedido, muito bem remunerado dentro da fisioterapia. Porque eu me lembro, quando eu entrei no primeiro semestre da faculdade, uma tia me ligou, ela falou assim,
que você escolheu fisioterapia, minha filha? Você vai morrer pobre. E eu acho que só falei assim, eu vou mostrar pra ela que eu vou ser bem sucedida em vida. em vida. E foi um misto disso, assim. Mas, de fato, eu sempre acreditei que a gente pode ser muito bem sucedido dentro da fisioterapia. E aí, a minha equipe é uma extensão disso. Claro. Só que tem um preço, né? Porque o preço é a capacitação, as atualizações constantes e o comportamento. Porque assim como eu quero entregar um serviço de qualidade, essa pessoa também tem que estar muito bem preparada. Sim. Então, o meu acompanhamento, ele é de fato muito próximo. E aí, quem não está com muita vontade de se autodesenvolver, se desenvolver profissionalmente, é possível que essa pessoa não dê conta. Porque eu quero o melhor para o cliente, Sim. mas ele também tem que entregar o melhor. Proporcional às entregas, Exatamente. né? Tem que ser. E isso é basicamente autoconhecimento focado na carreira, né? Sim. Você entender o que você quer para sua carreira, eu digo a nível da sua equipe, até para saber se realmente faz sentido continuar aqui, se realmente eu quero continuar aqui e por que eu estou aqui. Então, e esses são pontos que a gente acredita fielmente que são fundamentais para um bom empreendedor, né? Sim. Seja, né, gerir aí toda essa equipe, como andar lado a lado. Mas, agora, já que a gente já falou de valorização, que dá sim para ganhar dinheiro na fisioterapia, só deixando aí em caixa alta, inclusive uma coisa que você fala muito, que eu gosto muito, quem dá dinheiro é mãe e pai, né? O que nos retorna financeiramente é o nosso trabalho. O trabalho devolve, né? O trabalho Inegável exatamente. isso. Mas é uma profissão bem remunerada, valorizada, assim, né? A depender do profissional, mais uma vez. Então, isso é muito importante. Mas, vamos falar de um assunto que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que é a diferença da assistência domiciliar para o home care. Importantíssima essa pauta, hein? Ele diz muito respeito do nível de estrutura e complexidade deste modelo. Então, o home care, ele é uma estrutura muito mais robusta. Então, envolve todas as áreas da saúde. Então, uma equipe multiprofissional. E no modelo, aí eu vou falar da pessoa idosa, né, que é o que eu trabalho, um modelo de internação, um modelo de equipamentos hospitalares, ou seja, é uma assistência de alta complexidade, é uma assistência de alta entrega. E a assistência domiciliar, no meu caso, a fisioterapia, ela é uma entrega mais simples, menos robusta. Então, a minha empresa hoje não é um home care, mesmo porque isso precederia um CRM por detrás com responsabilidade técnica. Então, hoje, a Vitalidade é uma assistência domiciliar focado na fisioterapia domiciliar. Então, são essas principais diferenças. É a complexidade do serviço que é entregue. E posso jogar uma pauta quente na mesa? Fique à vontade para responder ou tomar um gole de água. Lá vem. Agora eu fiquei com medo. Eu tô tentando formular as palavras aqui. E por quê? Não sei, né? Se você saberia trazer isso de uma maneira, assim, mais precisa, porque eu não sei se você passou pelo home care. Mas, por que o home care é tão... Ele traz uma valorização a nível financeiro tão diferente da assistência domiciliar? Porque isso é um ponto muito importante. A gente vê diariamente, eu falo assim, porque eu tenho colegas, né, aí início de carreira, eu acompanho alguns alunos, a diferença absurda na precificação, no valor que é pago por uma empresa de home care para um profissional que vai prestar uma assistência de maneira autônoma ou em empresas, assim, de assistência domiciliar. Consegue dizer pra gente? São modelos de negócios diferentes. Um home care, além dessa equipe robusta, ela é sustentada normalmente pelos planos de saúde. E aí, o repasse que é feito por atendimento, ele é infinitamente menor, porque o modelo do plano de saúde tem uma outra estrutura. Então, não dá para comparar remuneração pelo tipo de serviço, porque são modelos e estruturas completamente diferentes. Não que um é melhor que o outro, porque, por exemplo, os planos de saúde, você consegue outros benefícios, internações, assistência hospitalar, então depende do que você precisa. E eu assim, a gente tem uma tendência a falar assim, que o home care, ele é ruim, ou ele é um péssimo serviço, etc., mas
Tem um tipo de clientes para cada tipo de serviço. Tem um tipo de fisioterapeuta para cada tipo de serviço. Então, não existe o modelo ideal, mas existem sim ofertas e demandas e procura por cada um deles. Como eu acabei de dizer, para fazer parte do meu serviço, eu tenho um nível de exigência muito elevado, que talvez alguns profissionais não queiram se submeter. E tudo bem. Cada um tem o seu objetivo, tem prioridades, tem necessidades que são diferentes. E talvez essa pessoa fale assim, não, eu quero 20 minutos de atendimento, para mim funciona bem assim, para mim serve assim. Então, eles procuram por outros modelos de serviço. Então, existe uma briga, né, da fisioterapia, de que um paga pouco, outro paga muito. Mas será que essas pessoas que querem receber muito, elas se preparam para ocupar tal espaço? Aí fica uma provocação. Sim. Bem provocada, né? Cíntia, agora sim, uma pergunta que você pode sentir, claro, você sentir a vontade de responder, né? Ou falar de maneira geral, assim, a nível de remuneração para as pessoas que trabalham, não no caso do home care, né, que a gente já falou, mas como o seu modelo de negócio. Como que é essa remuneração? Se é um valor fixo? Como que é praticado aí no mercado atualmente? Antes de falar da minha precificação, eu vou falar sobre como precificar. Porque eu sei Boa! que isso é uma dúvida da maioria dos fisioterapeutas. Exato. Eu acho que é a pergunta Sim. que eu mais recebo no meu Instagram. Uhum. Como precificar? E fica todo mundo meio perdido, Sim. né? Porque não quer falar de dinheiro, não quer falar como se fosse Ainda um tabu. tem medo de falar de dinheiro, mas eu é. eu quis fazer essa pergunta porque uma das pessoas que nos assistem são muito recém-formados, né? Então, Sim. eles têm justamente essa dúvida, como precificar. Não sabem como cobrar pelo seu trabalho. Exato. E um erro mais comum é fazer uma pesquisa de mercado, perguntar a todo mundo, quanto é que você cobra? Quanto é que você cobra? E a partir disso, fazer a sua precificação. Sim, fazer jus Ou ao seja, valor. você tem um parâmetro só para a sua precificação. Não quer dizer que você tem que ficar aleatório do sistema, Sim. mas é uma das variáveis de precificação. Mas a principal delas, e que quase todo mundo erra, é ter domínio dos seus custos. Sim. Então, quais são os meus custos operacionais de entrega? E os custos envolvem carro ou deslocamento, o que quer que seja, ou Uber ou ônibus, alimentação, instrumento de trabalho, capacitação. E a partir destes custos, aliado, aí a gente for colocar o mais, a sua capacidade técnica de entrega, o que você quer de lucro para o seu negócio, e aí sim, a partir disso você vai entender quanto é que eu preciso trabalhar e cobrar para eu conquistar este objetivo, para eu conquistar este faturamento, para eu conquistar esta margem de lucro, e não o contrário. Vai sobrar tanto depois que eu fizer isso. Normalmente é o que a gente faz. E, na verdade, tem muitos fisioterapeutas que não sabem nem qual que é a margem de lucro que tem do atendimento, porque não sabem dos seus custos. Ou seja, passam uma vida profissional apagando fogo, porque sobra ou não sobra. Mas aí mistura a vida pessoal com a vida profissional. O mesmo carro que vai atender os pacientes é o carro que ele usa para o lazer. Aí o lanche que ele almoça hoje já é o mesmo lanche que ele almoça com um amigo. Então as coisas ficam muito misturadas. Isso é um grande erro. Agora, se existe isso, qual que é a média de preço que eu uso para cada coisa? E aí consegue chegar no denominador comum. E essa fórmula que normalmente eu ensino ainda é pouco aplicado para os profissionais de verdade. Então, a partir disso, a forma de precificação do atendimento da Vitalidade hoje tem os mesmos parâmetros. Deixa eu entender qual é o meu custo operacional de gerenciamento hoje da Vitalidade. E aí entra um super benefício do atendimento domiciliar, é que eu tenho custos comparados muito baixos. Porque só um aluguel, uma estrutura física, já é altíssimo. Todos os custos que envolvem uma estrutura física, que é uma secretária física, é faxineira, é produto, tudo que tem lá dentro, manutenção de aparelhos, equipamentos, manutenção do ambiente. Então, isso gera um custo elevado para o modelo de negócio como clínica, como instituições de longa permanência, como hospitais. Isso é um custo muito alto. Então, a partir dos custos que eu tenho hoje, que são
basais, assim. É uma secretária, é o sistema do Zenfisio que eu uso, são os investimentos que eu faço em marketing, divulgação, como o tráfego pago, um site, o Instagram, etc. Fora uns custos que também são adicionais, os impostos. Então, a partir desse custo, eu calculo o profissional que eu vou pagar e uma margem de lucro. Será que essa margem de lucro aqui, ela me satisfaz? É aí a minha decisão como empreendedora, que eu convido todo mundo que quer começar a empreender a fazer essa conta. E aí, a partir disso, essa margem de lucro aqui, não me satisfaz, não. Ou eu abaixo os meus custos, ou eu diminuo a minha pretensão. E aí, sim, eu consigo precificar para o fisioterapeuta. Aí, você me perguntou se é fixo ou variável. Como que é nesse mercado, né? Se existe a divisão de porcentagem, se tem um valor fixo. Eu sei que existem todos os modelos, né? Todos Mas o que é mais possíveis. praticado, assim? Eu não tenho muito conhecimento de como é praticado em outras empresas de assistência domiciliar. Tem vários tipos, né? O que eu posso te falar é que eu já tentei de tudo. Ótimo! Tentativa e a vida do empreendedor. É muito engraçado isso, porque a gente vai se capacitando ao longo da trajetória. Eu comecei pagando percentual. E como eu tenho essa bandeira de valorização do profissional, depois de um ano de empresa, eu vi que eu não tinha lucro. Eu falei assim, gente, eu estou pagando para trabalhar. Eu preciso refazer a rota. Aí eu cheguei para os meus profissionais, mostrei, olha, os números são esses. Eu quero continuar com a vitalidade, porque a vitalidade tem um propósito muito maior do que só lucro. Mas eu preciso redimensionar isso com vocês. E aí eu tirei do percentual e fui para o valor fixo. Porque o valor fixo me dá um seguinte benefício. Se eu consigo ir ajustando o valor de atendimento sem necessariamente ajustar. Então, eu consigo, a médio e longo prazo, aumentar a minha margem de lucro. Sim. Então, essa foi uma estratégia que eu consegui para conseguir, de fato, sustentar uma empresa e porque todo mundo acha que o dono, o empresário, tem uma mega margem de lucro, tem um mega ganho e a verdade, ela é muito diferente disso. Sim. O que tem por detrás é um preço muito alto de você não ter tranquilidade, você está sempre preocupado com o fisioterapeuta, com as famílias que você assiste, com o que você vai entregar, como é que você vai captar novos clientes, como é que você vai reter os que você tem, quais são as estratégias de marketing. Então, quem está na ponta, na assistência, não tem dimensão de todo o trabalho que está por detrás daquela entrega. Sim. E muitas vezes acha que o dono, o empresário, ele está aproveitando, né? Não, mas existe, né? Existe, né? E aí, enfim, teve uma vez que eu estava num desses grupos de WhatsApp loucos, e aí eles começaram a fazer isso. Eu falei assim, gente, essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Mas tudo bem, né? Cada macaco no seu galho, não me envolvi na discussão, porque eu não queria convencer ninguém de qual que era o trabalho do empresário que está lá tentando fazer o negócio dele virar. Não é lucrando alto, é tentando, sim, a duras penas fazer o negócio virar. Então, é isso. Eu acho que a vida empreendedora, de fato, ela é muito menos glamurosa do que ela parece ser, né? Sem dúvida. E quem tá do outro lado não tem essa percepção, porque essa realidade que você citou aí, nós vivenciamos, sim, ela, né? E fora, para além do que você citou, que você trouxe só a parte do empreender, a vida pessoal que a gente deixa para trás um pouco, né? Que acaba sendo negligenciada. Então, é um samba que a gente tem que fazer, né? Com os pratinhos na mão, para conciliar tudo e fazer tudo muito bem feito, né? Sabe uma coisa desse equilíbrio de pratos que eu penso? É porque a empresa passa por fases. Sim. Primeiro, a gente passa pela romantização. Eu vou abrir meu negócio e eu vou ficar milionário. Vou pra Disney. Eu vou. E agora eu não vou mais atender o dia inteiro, agora eu vou empreender. Então, a gente passa por esse período da romantização. Depois, quando a gente cai de cara no chão, que a gente vê que a realidade é diferente, que a gente precisa aprender novas coisas, testar, errar. E aí, construindo, de fato, um modelo robusto de assistência e de resultados. E aí, esse modelo, quando ele começa na base estrutural, envolve muito tempo e muita energia. Porque você vai começar do básico, eu vou fazer uma logo. Aí aqui tem todo um trabalho em volta de uma logo. Eu vou fazer uma precificação, eu vou fazer o planejamento. Então, tem muito trabalho na estrutura. No entanto, obviamente, ao longo do tempo que você estrutura processos, a sua empresa automaticamente, ou pelo menos deveria, depender cada vez menos de você. Para que, de fato, você tenha olhares para outros lugares. Sim. E
se o empresário continua na assistência, continua nesse apaga-fogo, Não tem o olhar do todo. eu convido a refazer o modelo de negócio, o modelo de liderança, para conseguir, de fato, ter mais qualidade de vida, mais rentabilidade. Então, também não quero demonizar o empreendedorismo, Sim. porque, por exemplo, hoje eu me encontro 100% identificada com essa entrega que eu faço hoje. Eu adoro atender, mas o que, de fato, vibra meu coração hoje é o empreendedorismo. Então, é encontrar caminhos de realização e de sustentabilidade dentro deste modelo que existe hoje. Então, hoje eu me sinto 100% realizada e, de fato, consigo fazer disso um bom negócio, um negócio bem sucedido. Mas, como eu falei, são fases. Então, não é só o tempo todo deixar a vida social. Não, talvez por um período, e aí você vai conseguindo, com até a maturidade, equilibrar um pouco melhor esses pratos. Eu te perguntei sobre o desafio, e eu acho que é um problema que eu e a Natália vivenciamos, talvez você também, né? Porque você é empreendedora nata, né? Com certeza você sofreu disso. O delegar. Você teve dificuldade? Eu tive muita, mas eu sei como é importante, né? Eu acredito muito que quando o dono do negócio, o empreendedor, tá na frente de tudo, ele perde a visão do todo. Não é possível a gente querer fazer tudo o tempo inteiro. Mas se delegar, eu tinha muita essa dificuldade, a gente ainda tem alguns projetos, mas ela é muito importante, né? Eu queria saber de você, você teve esse problema de delegar? Claro. Óbvio, já pergunto sabendo a resposta. Ainda tenho. Mas, de fato, quando você não delega, o resultado disso é sobrecarga e exaustão. Sim. Porque você não vai conseguir fazer todos os papéis bem feitos. Se você não conseguir delegar, a sua empresa está fadada ao insucesso. Exato. Então, se você quer, de fato, crescer o seu negócio, a visão de delegar, ele parte primeiro de você estruturar bem os processos. Entender o que precisa para chegar naquele resultado. E depois confiar nas pessoas. Porque, de certa forma, a gente subestima a capacidade do outro e tem uma ilusão de que só nós somos capazes de fazer. O alter ego, né? Então, será mesmo? Será? Mas é verdade. Sim. Será que as pessoas também podem não ser capazes, como às vezes, melhor do que você? Exatamente. E é claro que isso envolve uma capacidade crítica para cada cargo, né? Então, esse foi um dos erros que eu caí muito, assim, de entender que todo mundo poderia fazer qualquer função. E não, as pessoas têm talentos diferentes, têm capacidades diferentes. Entender o talento do outro para ocupar aquele cargo é uma melodia, assim, não é fácil, não. Mas esse foi um dos desafios que hoje eu consigo fazer até relativamente bem. Tô driblando também. Estamos caminhando, né? Mas agora, já que você puxou esse gancho aí dos desafios, eu queria que você, além de tudo isso que você já contou, eu queria que você trouxesse um pouco sobre alguns pontos que ninguém fala dentro do empreendedorismo, especificamente com o público idoso. Pontos que você aprendeu na raça, buscando, e que você, né, pode compartilhar aí com a gente. O mais desafiador de tudo é a demanda e a sobrecarga ou a complexidade emocional. Não são todos os fisioterapeutas que estão preparados para lidar com esse cenário. Porque talvez nos outros ambientes ou com outro perfil de público, você não precisa acolher tudo isso. E principalmente na assistência domiciliar, você chega na casa do idoso, você não acolhe só o idoso, você não atende só o idoso. Tem todo um contexto familiar, tem as dinâmicas complexas dentro da família, né, de problemáticas, posso dizer assim, que você precisa desenvolver essa capacidade de gestão, de limites ou de permissões, para que a pessoa entre ou não, contribuindo, não atrapalhando, obviamente, mas contribuindo de alguma forma no nosso plano de assistência, no nosso modelo. Então, como é que você chega em casa, né, depois dessa rotina, dessa complexidade? Então, acredito que a demanda emocional, a gestão emocional e até também esse autoconhecimento, né, que influencia diretamente nessa gestão, é o maior desafio para lidar com a pessoa idosa e todo o seu ambiente. Tudo que engloba, né, o seu ambiente. Então, família, cuidadores, ambiente, mesmo estrutura. Às vezes tem uma família inteira que mora ali.
Então, tem neto, tem sobrinho, tem tio, tem um passageiro, é uma família que veio lá de longe, tá lá, tem um cachorro, tem um cuidador. Mas tudo tem que ser envolvido, né? Lógico, e não só envolvido, como considerado. Sim. Então, um cachorro, por exemplo, pessoa idosa, ele é um risco alto de queda. Sim. E aí, como é que você vai abordar? Que é quase um elemento da família, que é aquele bichinho maravilhoso, lindinho, ele é um fator de risco que ele precisa ser redimensionado, repensado. Então, essa abordagem, ela é muito sensível. Tem que ser, né? Quando você entra na casa de uma pessoa, você entra no ambiente mais íntimo dela. Exato. Então, você precisa ter, ao mesmo tempo, a sensibilidade associado com uma inteligência emocional muito desenvolvida e entender qual é o momento certo para falar cada uma das coisas. E de fato não é pra qualquer um. Eu já ia não comentar isso. Não é simplesmente amar atender idoso, ou gostar de atender idoso. É, de fato, estar preparado para isso, né? E agora, mudando um pouquinho, literalmente, o nosso foco, porque anteriormente a gente comentou sobre, inclusive antes da gente começar, sobre comparação. Aqui também a gente comentou um pouco, né, sobre esse processo de evolução de carreira e tudo mais. E eu vou trazer um ponto bem importante, que geralmente a gente fala muito aqui no Fisiopod, que é sobre redes sociais dentro da fisioterapia. A gente já sabe que dentro do nosso negócio é literalmente o nosso trabalho, né? Seja você empreendedor, autônomo, enfim. Conta pra gente aí como que você lida com isso, como foi o seu processo até agora, qual a importância disso para um fisioterapeuta que quer empreender. E mais do que isso, agora uma bem peculiar. Será se de fato, ou como as redes sociais, ou o posicionamento ali no digital, pode impactar esse público idoso? Será se os nossos idosos estão lá nas redes sociais? Sim. Para mim, hoje, as redes sociais, ela não é uma escolha. Ela é quase que obrigatória. É o trabalho, né? Porque ali é a sua maior vitrine de divulgação e a mais barata de divulgação do seu trabalho. Então, negligenciar hoje redes sociais e a visibilidade que isso promove é fora de lógica, né? Então, como foi o meu processo com as redes sociais? Eu sempre gostei de aparecer, gente. Então, desde muito cedo, eu lembro de 2016 já comecei a atender e já comecei a publicar os meus vídeos, foto, que na época era foto ainda, né? Não tinha tanto vídeo, não existia vídeo no Instagram ainda. E aí eu fui publicando e tentando equilibrar todos esses pratos. Então, mostrava um pouco das minhas palestras, um pouco dos meus cursos e um pouco dos meus atendimentos. Isso junto já ia devagar construindo a minha autoridade, a minha visibilidade, etc. Mas o que mais importante que eu vejo hoje para as redes sociais é saber com quem você conversa. Porque aí, de fato, você consegue ajustar a sua comunicação para conversar com essa pessoa. Então, como eu passei por fases, às vezes, em outro momento eu só atendia, então eu conversava no meu Instagram pessoal com a pessoa idosa e com os familiares, que eu acho que esse que é o ponto onde você queria chegar. Alguns idosos, sim, consomem Instagram e TikTok, mas hoje meu público maior de visibilidade são os filhos dos idosos. Sim. Então, eu tenho que conversar com essa persona, que é o que a gente diz. Sim. Então, aos poucos, eu fui mudando meu Instagram pessoal, /profissional, Cíntia Freire Físio, né? Com profissionais, porque eu queria divulgar mais os meus cursos, mais as minhas mentorias, queria direcionar para esse público. Então, eu falo de empreendedorismo, eu falo de rotina, como não ficar exausto, como melhorar a rotina, como equilibrar melhor a agenda, como se capacitar para atender melhor a pessoa idosa. E depois de um tempo, eu pensei assim, vou conversar com o idoso e com a pessoa idosa no Instagram da Vitalidade. Então, na Vitalidade, eu converso com o idoso e com o familiar. Então, lá eu publico dica de exercícios, lá eu falo, olha, tem dor no joelho, tem dificuldade para andar, para subir e descer escadas, a fisioterapia pode te ajudar. Então, se o fisioterapeuta quer se promover para vender o serviço dele, ele tem que conversar com o idoso e com a pessoa, com o familiar, que quem decide normalmente essa assistência. E como é que você conversa com o familiar? Se você está sobrecarregado, fica preocupado com o seu pai constantemente, se vê constantemente em tensão, porque não sabe se seu pai vai cair, que não sabe se ele está seguro, se ele está bem assistido, se ele está tendo um envelhecimento com qualidade, você pode procurar vários tipos de assistência, como a fisioterapia
fisioterapia para capacitar o seu pai, a sua mãe. Então, a comunicação nas redes sociais precisa ser ajustada a depender do seu tipo de serviço, né? Então, é fundamental que esse ajuste seja feito. E eu acho que esse é um dos principais erros que os fisioterapeutas cometem, né, ao se posicionar nas redes sociais. Não adequar a mensagem para o público específico, né? Porque, igual você falou, a maioria das pessoas que buscam pelo atendimento do idoso, muitas das vezes é os próprios filhos, né? Ou até mesmo os próprios cuidadores de idosos, que eu já vi acontecer na maioria das vezes. E a galera tem dificuldade de adequar essa mensagem, né? Cintia, estamos... Só mais um pontinho antes de você finalizar. É que aí é um posicionamento. Que onde eu puder falar disso, eu vou falar. Porque existe um ponto de corte ali, onde você fala do atendimento e você expõe o idoso. Ótimo, né? isso é E importante. não só expõe o idoso, muitas vezes em condições muito sensíveis, como de fralda, como pouca roupa, ou num ambiente muito íntimo, domiciliar, que eu vejo isso acontecendo muito, e tem uma barreira ética aí que eu costumo... não é criticar, mas eu gostaria que tivesse mais cuidado com isso. E tem um outro ponto, que é a infantilização. Então, hoje eu vejo um modismo, assim, muito grande em pegar brinquedos, a joaninha, recursos que são brinquedos para utilizar com o atendimento idoso e usar isso para as redes sociais, como se isso fosse determinar que você é bom porque você tem vários recursos, você tem... Só que quem não tem conhecimento acaba comprando essa ideia, mas no fundo, na verdade... Esse tipo de intervenção, ele não tem primeiro respaldo científico, ele não tem progressão, além de infantilizar o idoso, que é o que a gente não quer. Porque o idoso é uma pessoa adulta que tem autonomia, independência e capacidade cognitiva como nós. Você gostaria de ser tratado como uma criança? De maneira alguma. Exato. Então, fica uma reflexão sobre isso, né, que eu acredito que serve para 80% do Instagram que eu vejo hoje com atendimento à pessoa idosa. Que ótimo. Não, mas eu concordo muito com você. A partir do momento que a gente se expõe, a gente tem que pensar, né? O que aquela minha mensagem está comunicando, né? E essa infantilização do idoso é uma pauta muito frequente, né? E problemática que acontece. E a gente tem que falar sobre isso para as pessoas tomarem certo cuidado, né? E fora que isso, para o idoso não é interessante, né? Se ver nesse lugar de coitadinho, de infantil, envelheceu, né? Então, e talvez, gosto dessa fala. Desculpa até te interromper, e talvez até foge do objetivo do profissional. Será se o idoso está se identificando com aquilo que você está fazendo? Exato. E você tocou num ponto que aí até entrou um pouco na minha área de atuação, que é a questão da exposição. Eu recebo, Cíntia, constantemente pacientes idosas, inclusive, falando que nunca tinham procurado ajuda para aquilo porque ou achou que era de uma maneira diferente a prestação da assistência que a gente faria ali para disfunções, né, do assoalho pélvico, por exemplo, ou porque viu na internet algo completamente diferente do que a gente faz. E aí, eu acho até que o buraco é bem mais embaixo, porque você cai na ideia de que a fisioterapia faz aquilo. E você citou um ponto muito importante, que é o respaldo científico. Muita coisa que a gente vê na internet não tem respaldo científico. E mais do que isso, o perigo de o nosso paciente, às vezes, nem entender o que é ter essa base científica. E ele acaba caindo nisso. Então, eu fico muito triste, de verdade, de ver a proporção que algumas coisas estão tomando. E mais do que isso, ver colegas que, teoricamente, deveriam, né, estar ali lutando por essa valorização em todos os âmbitos, levando, talvez, a nossa profissão para um lugar que a gente não queira estar, né? Principalmente a nível de resultado, que é o que o paciente precisa. Será que aquele recurso que eu estou usando, ele vai trazer o resultado esperado? O paciente realmente vai chegar no objetivo dele usando uma joaninha ou um brinquedo ou um recurso dessa natureza? Será que é isso mesmo que envolve raciocínio clínico, avaliação, acompanhamento e resultado? Que é onde a nossa profissão tem que passar. Deveria chegar. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com a forma como a gente capacitar, a forma como a gente avalia, os instrumentos que a gente usa, o raciocínio que está por detrás dessa intervenção e acompanhamento de resultados.
Mostrar para o paciente esses resultados. E a rede social ser apenas uma extensão disso. Perfeito. É o que eu gostaria. Perfeito. É o melhor cenário, né? Mas, sinceramente, eu acho que muitos desses exercícios, assim, performáticos, vem muito de profissionais, né? Que se intitula ali de influenciadores, publicam exercício pra, né? 3 exercícios pra fazer com o seu idoso. Aí a galera vai replicando até que vira uma verdade naquele meio ali, né? E falta o respaldo científico. Vira Não entrega exercícios resultados. globais, Exato. prescritos de forma Não aleatória. entende a individualidade. Não entende. Mas é legal, gostei, vou aplicar. E falando em capacitação, Temos que falar do nosso patrocinador, Por favor, né? faça as Portal honras. Físio em Ortopedia. É um patrocinador que está conosco desde o início da temporada, onde ele trabalha, né, com fornecimento de cursos de atualização, capacitação profissional, pós-graduações. E nós temos um link com cupom de desconto para vocês poderem adquirir o seu curso, seja de curso de atualização, mini cursos, workshops, eventos gravados, pós-graduações. E o melhor detalhe, nós temos uma aba no portal Fisiortopedia com cursos e capacitações 100% gratuitas. Então, vocês podem ir lá conhecer e melhorar o currículo, né, Natália? Que é o que todos nós exatamente. A capacitação que a gente tanto falou aqui, né? Exatamente. Então é isso aí. A gente já tá chegando no final. Acabamos, Eu né? confesso que eu ficaria mais Eu tempo também. te ouvindo, né? E trazendo todo esse conhecimento que você tem para compartilhar. Eu tenho certeza que foi um episódio muito rico, não só para quem quer ir para a área de gerontologia, mas eu acho que para todos os fisioterapeutas que nos acompanharam. Eu particularmente te admiro muito enquanto fisioterapeuta, enquanto mulher nesse local, e eu fico muito honrada de ter você aqui com essa representatividade de empreendedora dentro da nossa área e que isso seja, né, de fato, um impulsionador para que mais profissionais, mais mulheres atinjam esse local. Então, te agradeço em nome do Fisiopod e eu quero que você deixe ali para aquela câmera um recadinho para os fisioterapeutas que querem, que desejam empreender ou, de uma maneira geral, um recado aí para quem está nos acompanhando. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, é uma honra poder trazer todas essas temáticas para que a gente possa aquecer uma fisioterapia com mais valor, com melhores entregas, com melhores profissionais, com melhores pessoas. Acho que esse é o meu recado. Dentro de qualquer tipo de serviço, tem por detrás uma pessoa que espera que você ofereça o melhor para ela, da melhor qualidade, e que você dê as mãos para que ela possa chegar nos resultados. Mas você só consegue isso quando você tem no seu coração a verdade por detrás disso, o desejo genuíno de ajudar essas pessoas. Então, não adianta um marketing bem feito, não adianta só sua formação acadêmica se você não traz dentro de si uma intenção genuína de ajudar o outro ser humano. E esse é um dos nossos propósitos. Muito Mandou super bom! bem. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Já ativa aí o sininho de notificação para sempre que tiver episódio novo aqui no Fisiopod. Você já reparou que os nossos convidados são de alto nível, né? Para você receber as notificações, acompanhe nas redes sociais, tanto a rede social da nossa convidada que vai estar aqui na descrição, quanto as nossas e a do Fisiopod. Além disso, aproveite todas as oportunidades dos nossos parceiros oficiais. Os Sistemas em Físio, com 15% off de desconto para você, e também o Portal Físio em Ortopedia. Clica aqui no link da descrição e aproveita tudo. A gente se despede de mais um episódio e até breve. Até breve. Tchau, tchau.